Boa noite a todos e todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, um ótimo domingo, porque agora é hora de perspectivas para a semana comigo, Bernardo Pascovitch. O que será que vai afetar e impactar os investimentos, as bolsas de valores, o seu dinheiro nessa semana que começa amanhã? Vamos lá, começando pelo Brasil. Segunda-feira, sempre que você pensa, segunda-feira você tem que pensar no Boletim Focus, aquela pesquisa semanal do Banco Central com vários agentes do mercado, bancos, corretoras, casas de análise, para entender as perspectivas, projeções econômicas para a economia brasileira de uma semana para outra. Então, amanhã temos Boletim Focus com dados sobre inflação, PIB, taxa de juros, taxa Selic, taxa de câmbio e várias outras informações, tá? Isso amanhã. Amanhã também vai ser divulgado no Brasil, divulgada a taxa IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central também. É considerado por muitos como uma certa prévia do PIB. Então, esse índice de atividade econômica é muito acompanhado pelo mercado para entender um pouco das perspectivas para a economia brasileira e para o produto interno bruto. A expectativa do mercado e dos economistas é que esse número venha um pouquinho melhor. A economia brasileira tem aos poucos se recuperado. O setor de varejo veio com aquele ótimo número na semana passada que eu contei para você. Então temos uma expectativa aí boa para o IBCBR, claro, boa dentro do cenário caótico de queda da economia neste ano, né? Não é algo excepcional, é menos pior. Terça-feira não tem nada de importante no Brasil. Quarta-feira. Bom, terça-feira começa a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a nova taxa Selic do Brasil. A reunião começa na terça-feira, acaba na quarta-feira. A expectativa do mercado é que haja a manutenção da taxa Selic em 2% ao ano. Na última reunião, em agosto, o Banco Central, o Copom, disse que ainda tinha espaço para um corte residual pequenininho, mas um corte adicional se fosse necessário. Os economistas e o mercado acham de alguma forma que esse corte não vem agora. Então deve haver a manutenção dos 2% ao ano. Mais importante do que a queda ou não da Selic agora é entender a opinião do Copom, dos conselheiros, sobre os próximos movimentos da Selic. Será que ainda tem chance de haver alguma queda em 2020? Será que essa chance não existe mais? Como que está esse comportamento da taxa de juros? Sai, coronga! Então, como que está essa perspectiva para a taxa Selic no Brasil? Tá? Isso é o mais importante para ver a opinião dos conselheiros, que é o comunicado que sai na própria quarta-feira, e a gente vai ter dia de live aqui no IUB, no IUB, falando sobre enfim, os rumores, na verdade, e a repercussão dessa nova reunião do Copom. Então, no Brasil é basicamente isso em termos de agenda fixa. O que tem fora de uma agenda determinada e que vai acontecer em todos os dias? Bom, temos IPOs, isso que eu achei de falar. No dia 15 e no dia 17, temos dois IPOs de duas construtoras, da Cury e da... esqueci o outro, desculpa gente, acabei não anotando aqui, depois eu escrevo para vocês, eu vou deixar escrito. O que não tem nessa semana? Bom, primeiro, preço de bens essenciais como o arroz, né? Veio todo aquele debate de arroz, soja, construção civil na semana passada. Ministério da Justiça querendo cobrar informações por parte de varejistas, supermercados, produtores. Paulinho, ministro da Economia, ficou meio bravo, ministro da Agricultura também, porque era uma ingerência do Ministério da Justiça e do governo do Estado na economia, no mercado, que realmente o preço do arroz está muito mais determinado ou afetado por várias outras questões do que o preço do varejista ou o preço colocado pelo produtor. Então houve alguma rusga lá e essa semana deve continuar a haver alguns debates nesse sentido. Será que a gente vai ter mais debates e mais questões relacionadas a esses bens ou não? Para ficar de olho. E também para ficar de olho na agenda de reformas. Está bem parado, tá? A reforma tributária está bem estacionada. A reforma administrativa, apesar de ter sido enviada para o Congresso, ela foi muito ampla, pouco detalhada, ninguém sabe ainda como que vai ser, como que não vai ser. Então são pontos também importantes para ficar de olho nessa semana. E claro, toda a questão política, né? Paulinho, Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro, como que tudo isso vai se desenvolver. Agora vamos para o exterior, que no exterior que tem mais coisas importantes. Terça-feira é o prazo final para o TikTok nos Estados Unidos decidir se vai sair dos Estados Unidos ou se vai vender sua operação para alguma empresa americana. Lembrando que Microsoft e Oracle são duas das maiores empresas americanas interessadas, analisando e negociando a compra das operações do TikTok nos Estados Unidos. A China, o governo chinês, alguém vazou uma informação,
de que a China, na verdade, prefere que o aplicativo saia dos Estados Unidos do que se vê nessa situação de venda forçada, venda obrigatória para uma empresa americana. Mas vamos ver. Terça-feira, prazo final, o TikTok tinha pedido ao governo americano um pouco mais de tempo, isso ainda não aconteceu. Terça-feira também temos os earnings, os relatórios trimestrais, né, do segundo trimestre de 2020 de FedEx e Adobe. Adobe gigante de tecnologia, impacto na Nasdaq, FedEx fundamental, maior transportadora do mundo, né, de carga e de remessas, então fundamental para entender como que, enfim, a crise tem afetado a FedEx. E terça-feira também temos o evento da Apple, a Apple que tem sofrido um pouquinho nas suas ações por conta do atraso de produção e comercialização do novo iPhone. Então a gente vai ter um evento anual da Apple. Ninguém sabe ainda se o iPhone 12 vai ser ou não divulgado nesse evento. A princípio não seria, mas ainda não foi confirmado. Quarta-feira, além do Copom aqui no Brasil com a taxa de juros brasileira, temos também Fed, na verdade o FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto do Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano, decidindo sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, um dia super importante quarta-feira, com um discurso do presidente do Banco Central Americano, do Powell, falando sobre as perspectivas e visões para a economia americana, lembrando que eles estão aceitando, ou existe uma nova política monetária do Powell e do Banco Central Americano, aceitando uma inflação mais alta para que os juros fiquem baixos e a economia americana possa crescer e se recuperar mais rapidamente. Então, um dia super, super importante. Sempre que o Powell fala, o mercado para e quer ouvir o que ele tem a dizer. Porque isso traz volatilidade, isso traz visão de futuro, isso traz muita informação relevante. Um dado importante é que esse é o último encontro, a última reunião do FONC, antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, do dia 3 de novembro. Então, super emblemático, né? Vai ser a última decisão sobre macroeconomia, economia, taxa de juros, inflação do Banco Central Americano até as eleições presidenciais. Lembrando que o Trump tem criticado muito o Banco Central Americano e o Powell, o presidente. Então, eleições americanas também aqui no radar. Ainda na quarta-feira, dados de varejo, vendas do varejo dos Estados Unidos em agosto, importante para ver a retomada da maior economia do mundo. E na quinta-feira, os jobless claims, os pedidos semanais de seguro-desemprego, auxílio seguro-desemprego dos americanos. Então esse número vinha caindo, na semana passada teve uma leve subida, abaixo de 1 milhão ainda, mostrando que o mercado de trabalho americano não está se recuperando como era esperado. Então isso também traz preocupações. Coronavírus tem aumentado em alguns países da Europa, aumentou em Israel também, e continua a preocupar. A gente pode ter algumas notícias sobre vacinas, aqui falando um pouquinho sobre assuntos dessa semana lá fora sem data. Vacina que na semana passada houve aquela interrupção pela vacina que está sendo desenvolvida pela AstraZeneca e pela Oxford, que já foi retomada, os testes foram retomados, mas a gente precisa ver se vai ter alguma novidade sobre vacina. O mercado precisa de estímulo, precisa de coisa boa, de notícia boa para voltar a crescer. Corrida eleitoral americana vai ficar cada vez mais intensa, cada vez mais importante, é bom ficar de olho. Relações com a China, também falei, né? TikTok, que o prazo de terça-feira. Eleições americanas, TikTok e relações com China são 3 assuntos que estão super relacionados e que trazem bastante preocupação. Volatilidade das bolsas americanas, principalmente da Nasdaq, né, que caiu bastante nas últimas semanas, e investidores ainda indecisos ou sem visão, se é um movimento de queda forte das ações americanas ou não, se é só um movimento de correção numa esteira de alta e de valorização. Isso que a gente vai descobrir. E aquele famigerado que nunca sai, pacote de estímulo da economia americana, que está travado lá no Congresso, republicanos e democratas não se entendem, e agora também com a proximidade ou com a aproximação das eleições americanas, esse entendimento ele fica cada vez mais complicado e complexo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do resumo de hoje, do vídeo Perspectivas para a Semana. Por favor, aquele momento de você compartilhar adoidado. Manda para todo mundo, clica aqui no Instagram, manda no aviãozinho para a galera. Deixa o seu like, deixa um comentário, que isso é importante para o Instagram ver que você gostou do vídeo. E no YouTube, se você estiver assistindo, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa um comentário também e compartilha com a galera. Muito obrigado, boa semana para todo mundo, bom final de domingo e até amanhã ou a qualquer momento. Tchau!